Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias do mundo da bola do Mengão Queridão. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês algumas declarações icônicas do presidente Rodolfo Landim ontem no podcast do Getúlio Vargas, ex-goleiro do Mengão Queridão. Também quero falar com vocês a respeito de como vêm as equipes para hoje à noite, porque afinal de contas, hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Flamengo e Bolívar jogam pela Libertadores América. Eu tenho visto vocês repercutindo o meu palpite de 5-0 para o Flamengo. E tem muita gente pessimista para esse jogo de logo mais. Eu estou totalmente otimista. Acho que o Flamengo mete mesmo 5-0. E aí a gente vai ver a formação das duas equipes e as informações primordiais que a gente tem sobre esse jogo de logo mais. Vou falar para vocês onde assistir, o horário do jogo, como as equipes estão formadas, como que vem a equipe do treinador do Bolívar, como vem a equipe do Tite, enfim, nós vamos falar sobre tudo, inclusive sobre contratações, porque o Rodolfo Landim disse que até semana que vem a gente pode ter novidades. E tá todo mundo muito surpreso. Nossa, até semana que vem, Landim cravando até semana que vem. Gente, ele não tem muita escolha também não, porque semana que vem já é a semana que vai do dia 18 ao dia 24. Ou seja, se não vier novidades na semana que vem, o Flamengo fica a 5 dias do fechamento da janela de transferências. Então, não tinha outra coisa também para o Rodolfo Landim falar, né? Tinha que vir na semana que vem alguma novidade sobre contratações. E aí a gente sabe as preferências do presidente do Flamengo, pelo Michael, sabe também do andamento das negociações com o Carlos Alcaraz, negociações com o Gonzalo Plata, que são as negociações assim mais pertinentes do Flamengo no momento. Bom, nós vamos falar sobre isso tudo. Eu quero aproveitar para falar com vocês também sobre o nosso clube de membros, tá? Alcançamos 180 membros aqui no nosso canal e, portanto, eu conto com vocês para a gente chegar aos 200, aos 300, para a gente poder passar de 1000. Você pode ser o fiel patrocinador do nosso canal por apenas R$ 1,99, pessoal. É um valor bem pequenininho, mas que se a gente juntar todo mundo, se a gente juntar o máximo de pessoas possível, a gente vai continuar aqui no Resenha Rubro-Negra, no Central do Fla, trazendo as principais notícias do Flamengo e dizendo sempre a verdade, sem sensacionalismo. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então eu estou contando muito com a ajuda de vocês para que a gente permaneça aqui. Para isso, basta clicar no link que está aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo e se tornar um membro do nosso Clube VVP. Vai ter sorteio de manto sagrado, vai ter sorteio de brinde. Já pensou ganhar um manto sagrado por apenas R$ 1,99? Olha que moleza, é só se tornar membro. Você vai apoiar, vai fazer com que os canais permaneçam ao vivo aqui com vocês, permaneçam diariamente com vocês e ainda vai participar de tudo que a gente colocar. Inclusive, há vídeos com exclusividade. Já alcançamos 7 vídeos exclusivos desde que nós retomamos o Clube de Membros. E há informações diferenciadas passadas lá nos vídeos para você ser recompensado pelo apoio que vocês dão para nós aqui. Não esqueça de, além de se tornar membro VVP, de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, se inscrevendo e também chamando os seus amigos para se inscreverem aqui no Resenha Rubro-Negra. Valeu? Bom, vamos dar uma olhadinha aí, então, em algumas declarações que o presidente Rodolfo Landim deu ontem na entrevista para o Getúlio Vargas. Lembram do Getúlio Vargas? Foi goleiro do Mengão Querido há muito tempo e me parece que jogou no Fortaleza também. Bom, vou começar destacando alguma coisinha aqui, pegando pela SAF. Eu acho muito importante a gente saber a opinião do Rodolfo Landim, a atual opinião de Rodolfo Landim sobre a SAF, né? Então vamos ver? Isso não é legal, isso palavra. Eu ia falar uma palavra que os coaches usam, mas não pode. É extraordinário. Porque assim, a gente vê. O Flamengo não é SAF ainda. A gente vai até trocar uma ideia sobre isso. Daqui a pouco, se precisa de Flamengo. Nem vai ser se depender de mim. Nem vai ser, presidente? Não, nem vai ser se depender de mim. Não precisa ou porque você não gosta do modelo de negócio? Porque não precisa. Não precisa. A gente é defensor de que o Flamengo continue sendo controlado pelos seus sócios. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. A gente acha que
A exemplo do que o Bayern de Munique é uma associação desportiva, né, que é controlado por uma associação desportiva, pelo menos, não há a menor hipótese para nós que um clube popular como o Flamengo, o clube mais popular do mundo, né, ele tenha um dono. Isso não existe, né? É impossível, impraticável, é algo que não dá para imaginar. Mas dá para construir o estádio que vai custar... Qual é a previsão de custo? Eu acho que entre 1,5 e 2 bi. Dá para construir sem virar SAF? Tá, tranquilo. Assim, muita coisa mudou nesse processo, e você estava falando lá do prefeito Eduardo Paes. Então tem assim, para explicar um pouco para as pessoas, né? A gente já fez a aquisição do terreno, né? A gente espera estar fazendo aí a escritura muito em breve, e depois tomando posse do terreno. E assim, uma fonte de receita que a gente enxerga clara para ele é os naming rights, né? Você imagina um estádio naquela localização, com a importância que ele vai ter para a cidade do Rio de Janeiro, naquele local, para quem chega no Rio de Janeiro de avião, enxergando ele na decolagem do avião, ou no pouso ali no Santos Dumont, quer dizer, é um lugar, quem chega de carro vindo de fora, vai passar ali do lado do estádio, né, que é a chegada do Rio de Janeiro. Todo mundo que passa na ponte, são não sei quantos mil carros por dia. Quem chega pela BR-101, ou quem chega de São Paulo, pela Avenida Brasil, mesmo pela linha vermelha, que vai conseguir enxergar o estádio. Então, assim, é um ponto assim, central da cidade, um ponto muito bacana, eu não tenho dúvida nenhuma. E assim, o apelo que vai trazer um estádio da dimensão daquele estádio, sendo o estádio do Flamengo, né? Não é de um clube qualquer. Então, a gente acredita que mais da metade do dinheiro a gente vai ter. Bom, pessoal, agora o Getúlio Vargas vai indagá-lo sobre reforços. Como a gente está na reta final da janela de transferências, o excelente entrevistador, que para mim foi um excelente goleiro do Flamengo também, apesar de nunca ter sido titular absoluto, mas eu gosto muito da figura do Getúlio Vargas, gosto mesmo, tá? Aliás, o link para o canal dele tá aqui na descrição do vídeo, tá? Para você ver essa entrevista aí na íntegra, esse excelente rubro-negro aí. Bom, agora ele pergunta sobre contratações. Então, vamos ver se o Rodolfo Landim deu a certeza mesmo que a gente vai ter contratações chegando no Flamengo agorinha, tá? Espia só. Certeza tem. Hoje tivemos uma longa reunião de manhã do Conselho de Futebol, onde estavam, vamos dizer, todo o Conselho de Futebol, os 5 integrantes e o diretor de futebol, Bruno Spindel, reunidos comigo. Passamos 2h30 discutindo diversos assuntos, entre eles exatamente a janela de transferência. Quer falar sua posição pra gente? Sua posição? Não dá pra falar nada aqui. Mas olha, você, torcedor flamenguista, fique feliz porque o trabalho está sendo feito e, obviamente, quando você está trazendo alguém, a operação não está só na sua mão, né? Precisa do clube. Como a situação do Claudinho, que o Flamengo chegou no número que o amigo lá russo pediu e eles subiram, não foi isso? Foi exatamente isso. Então, assim, eles não queriam vender, claramente não queriam vender, tinham acertado com o jogador, que se chegasse a um certo valor o liberariam. A gente foi conversando com ele, primeiro fechando com ele e fechando. Ele queria. Pelo menos era isso que ele nos falou. Beleza. Ele nos falou. E que queria e que a gente precisaria chegar num certo valor, só que quando nós chegamos nesse valor, o valor subiu. Então isso é claramente uma forma de dizer que eles não iriam vender o jogador. É mais fácil falar que não ia vender, né? Do que ficar essa novela. Mas às vezes os clubes podem ter usado isso como uma estratégia para não deixar o jogador chateado, achando que a gente não iria chegar no valor. Então, assim, desde que o cara chegue aqui, eu te vendo. Aí fica esperando, rezando para você não chegar lá, né? Então, aí se você não chegar, ele diz pro jogador, tá vendo? Eu queria atender o teu pedido, mas... Eles não chegaram eles não chegaram lá. É a mesma situação do Paquetá, presidente? O Paquetá... O Paquetá é um jogador que tem contrato lá com o West Ham e tal, assim, só para as pessoas entenderem, assim, a ordem de grandeza das coisas, porque às vezes a gente fala muito, assim, de jogadores e valores, né? Assim, o Paquetá era um jogador que estava para ser negociado pro Manchester City por quanto? 85 milhões de libras. Vamos lá, arredondar, sei lá. Isso dá 17 milhões de libras por ano de amortização num contrato de 5 anos. Isto seria mais em um ano. Vamos supor que eles quisessem nos emprestar pelo valor médio de amortização do passe dele por ano.
o Flamengo teria que pagar para tê-lo durante um ano de empréstimo 17 milhões de libras. Tá vendo, pessoal? É por isso que a gente sempre fala aqui que a gente tem que falar a verdade doa quem doer. Não é esse auê todo, esse sensacionalismo todo que se fala. Toda vez que o presidente vem falar sobre contratações, vem falar sobre aquilo que o Flamengo pode tentar, ele é muito pé no chão, como eu sou aqui no canal também. Às vezes as pessoas me chamam de pessimista, falam assim, eu até duvido que o Fabrício é rubro-negro, porque ele é muito pessimista. Não, é só a gente estudar o balanço do clube e tudo que o presidente fala. Ele é muito consciente, ele é muito pé no chão. Olha o que ele está falando. Não é só vem Paquetá, não é só o Paquetá quer vir, vai trazer, não. Olha a declaração do presidente, ele colocando em ordem de valores, exatamente como eu tento fazer aqui no canal, para manter vocês informados, mas sobre a realidade. Olha como é que ele fala do Paquetá, como ele tenta abaixar a bola de geral, colocando as coisas no nível que tem que ser. Que é exatamente o que eu tento fazer aqui com vocês e muita gente não entende, porque acha a informação num canto no outro, com um sensacionalismo absurdo, aí quando chega aqui eu dou aquela baixada de bola, geral fica falando assim, é o portador do apocalipse, é o pessimista. Não, é a realidade da situação. Vamos deixar o Landim terminar de falar sobre isso, para vocês escutarem do presidente como as coisas têm que ser tratadas sem sensacionalismo. É mais dinheiro do que foi o jogador mais caro que o Flamengo comprou até hoje. Comprado. E com o qual firmou um contrato de 5 anos. Então, assim, é para as pessoas terem uma ideia da ordem de grandeza. Então, assim, um jogador como o Paquetá, a valorização que ele tem no mercado hoje, ele só viria numa condição especial na qual a gente fosse pegar ele por um empréstimo e com um valor assim, extremamente reduzido, se fosse do interesse do clube, do West Ham fazer isso, entendeu? Então, assim, né? Por quê? Porque ele é um jogador cujo valor está fora de propósito para se encaixar nas possibilidades de pagamento do Flamengo. Ninguém aqui vai... Pronto. Então, assim, pessoal, eu recomendo que vocês deem uma olhada na entrevista completa no canal do Getúlio, porque ela é muito boa, coloca muitos pingos nos is ali. E, entre outras coisas, o presidente acabou falando também sobre quando que a gente pode ter notícias por reforço, mas sempre dessa maneira que vocês viram aí, com o pezinho no chão, sem fazer sensacionalismo e sem prometer coisas além daquilo que pode prometer, tá bom? Então ele falou sobre Claudinho, falou sobre Lucas Paquetá e sobre o Michael, eu já havia trazido para vocês no vídeo mais cedo lá no Central do Fla tudo que ele falou e, portanto, não precisa da gente repetir agora. Mudando de pau para cabaco, vamos falar do jogo de hoje? Eu tô ansioso para falar com vocês sobre o jogo de hoje, ora bolas. Flamengo e Bolívar vão jogar hoje às 21h30 no Maracanã. A transmissão, pessoal, é da ESPN e do Disney Plus. São dois canais aí do streaming. Na verdade, a ESPN está dentro do Disney Plus. Então, quem tem o Disney Plus vai conseguir assistir o jogo, creio eu, às 21h30. O árbitro é o Vilmar Roldan, com os assistentes John Lennon e Davi Fuentes. Todos esses três árbitros aí, o árbitro e os auxiliares, são da Colômbia. O VAR, que eu fiz questão de colocar a figura do cidadão aí, é o Juan Lara, do Chile. Esse conjunto de árbitros aí já prejudicou o Flamengo. Lá atrás, no dia 11 de agosto do ano passado, eles apitaram o Flamengo 1, Olímpia 3, jogo lá no Paraguai. É aquele jogo das polêmicas, da inversão de faltas, do Gabriel ter dito que o jogo foi muito roubado, e quase tomando um gancho gigantesco da Conmebol. Então é um árbitro assim que para mim é um dos melhores árbitros da América do Sul, mas que não dá sorte contra o Flamengo, não vem dando sorte contra o Flamengo, principalmente nesse último jogo aí. Também tivemos problemas com ele em 2017, na final da Sul-Americana, quando ele apitou o Flamengo e Independiente de Avellaneda, o time da Argentina, e a gente perdeu naquele momento a final da Sul-Americana. É ele que vai pro pau hoje contra a gente. E o técnico Tite tá escalando o Flamengo aí num 4-3-3, com o número 1, Rossi no gol, 43 Wesley na lateral direita, 15 Fabrício Bruno, 4 Léo Pereira como dupla de zaga, meia dúzia Ayrton Lucas na lateral esquerda, 5 Eric Pulgar, 18 Nicolás de la Cruz, 14 Arrascaeta como os três homens de meio de campo,
Com 8, Gerson, capitão da equipe, 7, Luiz Araújo e 9, Pedro, os 3 mais próximos ali do ataque, com o Gerson fazendo o box-to-box do lado direito, assim como o Nicolás de la Cruz fará o box-to-box do lado esquerdo. Aí vocês têm do ladinho a distribuição dos jogadores do Flamengo dentro de campo. A equipe do técnico Flávio Robato vem numa mudança que eu venho falando para vocês já há algum tempo, do famoso 4-3-3 para o 4-5-1. Por que eles vêm no 4-5-1 ou no 4-2-3-1, como vocês preferirem? Para tentar anular o número de jogadores no meio de campo do Flamengo. Então, a equipe do técnico Flávio Robato, também conhecida como Bolívar, vem com a seguinte escalação. 1, Carlos Lampe. 43, Iomar Rocha. 15, Renzo Orihuela. 4, Anderson de Jesus. Meia dúzia, Irving Vaca. 5, Leonel Justiniano. 18, Ramiro Vaca. 14, Fernando Salcedo. 8, Henry Vaca. 7, Bruno Sávio. E 9, Alfio Oviedo. Algumas particularidades dessa equipe aí, pessoal. Primeiro, que é uma equipe modificada em relação àquela equipe que a gente enfrentou durante a fase de grupos da Libertadores da América. O Chico saiu e foi para o Cerro Porteño e o Alfio Oviedo chegou para a equipe dos caras. A distribuição também no meio de campo está bem diferente da distribuição que a gente enfrentou naquela oportunidade. Essa equipe do Bolívar, pessoal, ela é uma equipe relativamente baixa, ela não é uma equipe alta, não. A média de altura da equipe do Bolívar é de 1,78. Por que eu estou falando disso? Porque o Flamengo é mestre de levar gols de cabeça, né? Bola aérea, então, é um Deus nos acuda. Essa equipe do Bolívar, apesar de não ser uma equipe muito alta, ela já fez 4 gols de cabeça nessa Libertadores América. O Bruno Sávio marcou 1 gol de cabeça. O brasileiro, camisa número 10 dos caras, ele tem 1,84 m, ele é muito bom de cabeça. Já o Alfio Oviedo não marcou gols de cabeça nessa Libertadores ainda, ele tem 1,81 m, tá? Apesar dos caras não serem tão bons assim de cabeça, o técnico Flávio Robato sabe dos problemas do Flamengo em jogos com bola aérea e vai sim privilegiar essa jogada hoje nos seus contra-ataques. A ideia do treinador é pressionar o meio de campo do Flamengo, tomar essa bola e sair em velocidade, com Bruno Sávio de um lado e com o camisa número 20, Fernando Salcedo, do outro. O Flamengo vai ter que tomar muito cuidado pelo menor número de jogadores recuando. Por quê? Porque a gente sabe que o Gerson volta pelo lado direito, o Luiz Araújo volta pelo lado esquerdo, mas em compensação, o Arrasca e o Pedro não voltam para fechar o meio de campo, eles ficam mais livres. Com isso, o meio de campo dos caras fecha com 5 contra 4. A gente sabe que o Gerson está bem desgastado fisicamente, e isso pode impedi-lo também de ajudar mais na marcação do Flamengo, ou então começar marcando legal, mas depois começar a perder a pegada de marcação por conta do cansaço, da sobrecarga muscular que ele tem. O jogo aéreo hoje vai ser fundamental. Por isso, eu acho que o Léo Pereira não deveria ser o titular da equipe rubro-negra hoje, sim o Léo Ortiz, pelo aproveitamento nas bolas aéreas. Mas, ao que tudo indica, o técnico Tite vai voltar a apostar em Léo Pereira, e aí vamos torcer para que Ayrton Lucas e Wesley deem conta de evitar os cruzamentos da equipe do Bolívar, porque com um aproveitamento de 41% em bolas aéreas, não tem como a gente ter uma expectativa muito boa em cima do Léo Pereira, compondo a zaga aí com o Fabrício Bruno. Apesar de tudo isso que eu trouxe para vocês, eu tenho muita fé que a equipe do Flamengo vai passar e vai passar bem pela equipe do Bolívar hoje. Meu placar é 5-0 para os caras. Eu peço para que vocês curtem, comentem, compartilhem e deixem o palpite de vocês aqui também. Para esse jogo, qual é o palpite de vocês? Mengão ganha fácil, ganha difícil, ganha apertado? Qual é o placar que vocês estão apostando? E mais, já se tornaram membros? É só R$1,99, dá essa moral pra gente. Valeu, nação! Essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Tamo juntos. Obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas que vocês são. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.